Agora, Pobrezito, vamos para o nosso quadro Mapa do Caos? Vamos sim, Duda. Galera, como é que vai ser esse negócio aqui? A gente vai colocar um mapa ali, mapa mundi, né? Um mapa do planeta, com vários países. E o professor Ricardo vai falar pra gente onde é que estão as maiores tensões, as maiores tretas, o que pode acontecer nesses lugares. Bota o mapa mundi aí, Pobrezito. Vamos lá. Ó, dá licença que eu vou usar a minha tela touchscreen aqui, dá licença. Tá chique. Eu sou pobre, mas eu sou nojento, viu? Ó. Vamos lá. Quais, se você quiser ficar aqui também, prof, pode ficar. Tá. Inclusive, dá pra você ir riscando. Acho que é melhor até você riscar aí, que senão você vai falar, onde é que tá o Iêmen? Até eu achar o Iêmen aqui, né? Qual a maior possível treta hoje? Das que já estão acontecendo ou das que podem acontecer? Assim, com certeza, a mais tensa de todas é nessa região aqui que estabelece, né? Entre Ucrânia e Rússia. Tá, então a Ucrânia é o laranjinha, a Rússia é o amarelo ali, né? Exatamente. Tá, por que tá rolando essa treta exatamente? É longo o processo, tá? Ó, ele vai dar uma resumida aqui, viu? Depois não fala, não é bem assim. Tá resumindo, né, pessoal? Quer assistir o processo inteiro, vai assistir uma aula lá no canal dele, né? Basicamente, Ucrânia e Rússia faziam parte da antiga União Soviética. Tá. Em 91, a União Soviética se separa em vários países, e um desses países é a Ucrânia, outro é a Rússia. Só que, como era um mega paizão, existem algumas regiões da Ucrânia, ou também desse país aqui, ó, que são chamados países bálticos, enfim. Letônia, Lituânia, Estônia, né, Uhum. esses países, que tinham a presença bastante de russos ainda, mesmo pós a Guerra Fria. Tá. Na década de 90, como a Rússia ela estava muito fragilizada, com uma crise econômica, os russos eles acabaram não tendo condições de impedir que os países ou entrassem para a União Europeia ou entrassem para a OTAN, que são considerados rivais dos russos. Então, vários países como Polônia, Romênia, Hungria, Lituânia, Letônia, Estônia se aproximaram do Ocidente. Tá. A Ucrânia não. A Ucrânia continuou uma aliada dos russos. Só que, em 2014, nem faz tanto tempo assim, 2014, a Ucrânia ela foi convidada para fazer parte da União Europeia, que é um rival dos russos, né? Ucrânia é Europa ainda. É Europa ainda. Rússia já é Ásia. É os dois. Tem dois países que são bicontinentais. A Turquia, a gente considera como um país bicontinental, metade Europa, metade Ásia, e a Rússia também. Mais ou menos por aqui, assim, ó, passam uns montezinhos chamados Montes Urais. Tá. E esses montes separam, né, a Rússia asiática e a Rússia europeia. Ah, entendi. Tanto que, por exemplo, a Sibéria, que a gente fala, é a Rússia asiática. Aí tem a parte europeia da Rússia e tem a Sibéria, que é a Rússia asiática. E aí a Ucrânia começou a ficar amiguinho da galera da Europa e os caras não gostaram. Aí a Rússia falou, Ucrânia, você não pode fazer isso. O então presidente, na época da Ucrânia, falou, não, beleza, então já que a Rússia está falando que eu não posso, então não vou entrar. Só que começaram uma série de protestos na Ucrânia. Vários ucranianos reclamando, como assim? A gente vai continuar sob influência da Rússia, isso é errado e tal. E começou um processo conhecido como Euromaidan. Maidan é a praça principal, tipo a Avenida Paulista, dos ucranianos, onde a galera vai protestar, fazer manifestação. E nisso, a Rússia falou, meu Deus, os ucranianos, então, aparentemente estão a fim de entrar para a União Europeia. Tá. Só que existem duas regiões na Ucrânia que são regiões de maioria russa, justamente porque fazia parte da União Soviética, que é um território chamado de Crimeia, que fica ali, bem embaixo ali da Ucrânia, e uma partezinha do leste chamado de Donbass. O que a Rússia alegou? Bom, já que a Ucrânia hoje está toda favorável para a União Europeia e está contrária aos russos, os russos alegaram que os russos que viviam na Ucrânia estavam correndo perigo, porque eles estavam sendo perseguidos, a Ucrânia não deixava eles falarem a sua própria língua, de propagar a sua cultura, então a Rússia invadiu a Ucrânia e tomou a Crimeia à força, alegando que fez isso para proteger os russos que ali viviam. Mas eles, na verdade, não estavam sob ameaça nenhuma. Então, Duda, assim, ó... Aí começa a ficar mais complexo o negócio. Tá. Não é 880, né? Que, de fato, assim, existia, assim, uma perseguição contra os russos, que muitas vezes não deixava falar língua, propagar cultura, isso é verdade. Que isso justifique uma invasão ao território da Ucrânia, ou que isso justifique... Sentando o bala em todo mundo, né? Não, é invasão militar mesmo. Tá. E aí dominou a Crimeia, e ameaçou também dominar a Donbass, que era uma outra regiãozinha. Mas o que a Rússia quer? Eles querem que divida a Ucrânia para uma parte ficar deles, então? Então, o que eles falam? Que a Ucrânia não deveria ser reconhecido como um Estado, porque não existe um povo ucraniano. Isso até o Putin já falou, e o Lavrov, que é um dos ministros dele, né? Ele fala assim, que a Ucrânia, na verdade, são descendentes de russos.
Eles não merecem ser colocados como um Estado. Então, se eles quiserem existir como aliado dos russos, tudo bem. Agora, como Estado oficial, Aí eu não abro ainda mão. mais o Estado oficial que quer entrar para a OTAN, entrar para a União Europeia, aí não pode. Tá. Porque a Rússia hoje, ela se sente muito ameaçada pela OTAN, que é como se fosse um grupo militar aliado dos americanos. Se for pegado, você pega aqui, ó, Letônia, Lituânia, Estônia, a Polônia, a Romênia, a Bulgária, a Turquia mesmo. Todo esse eixo aqui, ó, a Finlândia mesmo, todo esse eixo aqui, ó. Se quiser, dá para arriscar e depois dá para desfazer pra aqui, tá? Pode ficar à vontade aí. Tá. Todo esse eixo são de países que fazem parte da OTAN. Que é o Atlântico Norte, né? Organização Transatlântico Norte. Que tem parceria com os Estados Unidos. Que é liderado, foi criado pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria, lá em 49. Para meio que proteger esses caras da Rússia. Exato. No contexto de Guerra Fria, a Rússia também tinha a sua OTAN. Eles tinham o Pacto de Varsóvia. Então a ideia é assim, ó. Qualquer país que atacar um aliado dos russos, a Rússia vai defender. A OTAN, qualquer país que for atacado, os americanos vão defender. Tá. Hoje o Pacto de Varsóvia acabou. Só que a OTAN continua. Então, qual que é a ideia? Por exemplo, vamos imaginar que a Rússia decida invadir a Polônia. A Polônia faz parte da OTAN. Tá. Aí, não seria a Rússia brigando com a Polônia. Seria a Rússia brigando com todos os membros da OTAN, inclusive os Estados Unidos. Tá. E a Ucrânia não faz parte da OTAN. Não faz parte da OTAN. Tá. Ela queria entrar. Esse era o medo da Rússia. Porque se a Ucrânia entrasse para a OTAN, vai colocar tropas americanas, vai colocar possivelmente mísseis apontados aqui para o meu território. Mas a OTAN é só esses países onde você fez o risco vermelho, ou tipo França, Espanha também? Todo mundo. É? Estados Unidos, Canadá, praticamente todos os países da Europa Ocidental e também da Europa Oriental. Caramba! Então a Europa é praticamente toda a OTAN, alguns países não, mas a grande maioria sim. Canadá e Estados Unidos. Nossa, tá, entendi. Então a Rússia tá querendo defender ali, querendo pegar um pedaço da Ucrânia, porque para eles o ucraniano, na verdade, é russo. Tá, então se eles quiserem pular pro lado dos europeus e ficar do lado dos Estados Unidos, aí a gente vai sentar o rei. Exatamente, a Rússia não aceita. Só que aí os Estados Unidos não foi lá intervir ainda, porque a Ucrânia também não é da OTAN. Exato. E esse é o pedido, né? O Zelensky, ele pede, pelo amor de Deus, por favor, me trate, que é o presidente da Ucrânia, Que foi a treta né? que deu lá esses dias lá na sala do Trump. Foi meio até vexatório aquela reunião, né? Deu dó ali, eu fiquei constrangido pelo Zelensky, né? Uhum. Não, e aí o Trump até falou, poxa, você está provocando os russos, você está querendo se aproximar da OTAN. O Trump, ele fala isso, né? Assim, quando eu era presidente lá no primeiro governo, nem se cogitava a ideia da Ucrânia entrar para a OTAN. Então, por que o Zelensky quer entrar para a OTAN agora? O Trump, não vou falar que ele é pró-Putin, mas eu diria que ele é muito mais nacionalista. Então, ele sabe, por exemplo, que se a Ucrânia entrasse para a OTAN, os Estados Unidos deveriam aumentar ainda mais os gastos militares. E é grana, né? Ia ter que confrontar a Rússia, que nem sempre, aliás, nunca é uma coisa fácil, né? Então, o Trump, como ele tem uma política mais nacionalista, penso eu que ele está muito mais interessado em que não tenha guerra no mundo, para que controle a inflação e os Estados Unidos não tenham que aumentar ainda mais os gastos militares, do que exatamente a Ucrânia pertencer à OTAN. Tá, porque guerra é caro para todo mundo, né? Sai caro pro planeta inteiro no final das contas, né? Depende do momento, os Estados Unidos até gostam. Porque os Estados Unidos é a maior indústria bélica do planeta. Tá. Então, se está no momento de uma economia pouco aquecida, desemprego, é legalzinho para os americanos ter uma guerra, porque isso incentiva a indústria deles. Mas o momento não é isso. O momento dos Estados Unidos é de uma economia superaquecida, inflação. Então, eles estão preocupados muito mais com a inflação do que exatamente com a... Tá, então hoje em que pé que tá isso aí? Lembrando, galera, a gente tá gravando isso aqui, né? Em março, não sei, vai ao ar daqui a um mês talvez esse vídeo, mas hoje tá em que pé? A Rússia ainda tá brigada com a Ucrânia, certo? A Ucrânia tá querendo ajuda dos Estados Unidos, os Estados Unidos devem estar fazendo um monte de exigência para ajudar lá, porque vai grana. Exatamente. Tá, e aí se os Estados Unidos resolver ajudar, aí pode ser ruim, porque aí meio que os Estados Unidos vai ter que intervir lá, e aí pode dar treta com os russos. Exatamente. Então, muito possivelmente, Dudu, o que vai acontecer, né? De novo, estou fazendo o exercício de futurologia aqui, espero que eu esteja certo, né? Vamos saber. A ideia é que a Rússia já invadiu algumas regiões. Invadiu 5 estados, que é a Crimeia, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Caramba, você é bom de memória, hein, bicho? Nossa, uns nomes esquisitos. Tudo estranho. Então, essas áreas, muito possivelmente, vão ficar com os russos. Tá. Até porque eu não imagino hoje a Ucrânia, ou até mesmo os Estados Unidos, tendo força militar para expulsar os russos de um território que eles já invadiram. Então teriam que redesenhar o mapa ali, provavelmente, e aumentar a Rússia um pouquinho. Tá. Exatamente. Toda essa partezinha aqui... Deixa eu ver como que... Ó, pra desfazer... Aí você... Esse aqui?
Não, aqui, aqui você pode ir desfazendo, ele vai tirando, sabe? Apagando as coisas tá, lá. entendi. Vou apagar isso aqui, ó. Aí. Se for pegar essa partezinha aqui, ó, todo esse sudeste da Ucrânia, isso aqui é todo o território que a Rússia invadiu. Caramba. Pegou desde o território da Rússia mesmo até uma península aqui, que é a Península da Crimeia. Tá. Olha, já quebrou aqui, pobrezinho. Ele tá quebrando a nossa TV. Faz o bico. Perdão. Sei lá o que é isso aqui. Eu vou ficar na blitz, hein, meu. Eu também não sei mexer, não. Pode mexer ainda aí. Eu Se vou quebrar, ficar na o pobrezinho blitz com paga. ele, hein, meu. Você faz. Se ele quebrar, eu vou descontar do teu salário, viu, pobrezinho? Vão ser Pode 60 descontar. anos da sua bolsa auxílio. Mas pode fazer à vontade aí. Então, a Rússia ela conseguiu dominar toda essa região. E assim, claro que tem a parte, né? Tem bastante russo, tal, tudo tal. Mas também tem uma questão muito estratégica. Que nem eu falei, ó, só esse território que a Rússia invadiu. Primeiro, a Rússia ela tem uma dificuldade muito grande, que é ter acesso ao Oceano de Mar Quente. A Rússia tem um litoral gigantesco. Tá tudo frio pra caramba. Tudo frio. Então Tá. você pega durante 2, 3 meses do ano, tá tudo congelado. Os caras não conseguem negociar. Tá. Entende? Tendo acesso a esse mar aqui, que é o Mar Negro, eles passam aqui pela Turquia, tem um estreito chamado de Bósforo e outro Dardanelos, e aqui ó, já consegue Sai conectar lá. com o mundo inteiro, tá vendo? Entendi. Então é super estratégico ter acesso a essa região da Ucrânia. Que nem eu falei, essa região que eles dominaram é cerca de 15, 20% de todos os grãos do planeta. Isso é sensacional. E ainda dá acesso à Crimeia. A Crimeia é um baita ponto turístico. Tá. Inclusive é o lugar que o Stalin, que é o ex-líder soviético, né, mais gostava, porque a Ucrânia fazia parte da União Soviética. Mas aí, professor, o que a Ucrânia fica ruim se... Beleza, pega aí pra vocês, filho. Agora a gente vai pra União Europeia, vocês ficam com essa parte e acabou. Por que eles não querem isso? Então, vamos imaginar que vai... Então, beleza, a Ucrânia aceita ceder os territórios para a Rússia. Não, Rússia, beleza? Então, ó, o território é de vocês. Já tinha mais russo lá mesmo, nessa região, né? Nem todas. Tá. Donbás e a Crimeia, sim. Mas outros 2 territórios que a tá. Rússia invadiu, não. Tá. Mas, beleza. Quem garante, Duda, que não vai ter uma nova intervenção da Rússia no futuro? Mas aí não daria pra fazer um tratado da ONU. Que é o que tá querendo negociar agora. Tá querendo negociar algum tipo de acordo de paz. Tá. Só que o Zelensky fala, por exemplo, que ele não aceita ceder nenhum território. O Zelensky é o presidente, da Ucrânia. Tá. E eu até concordo que, do ponto de vista ideológico, foi invadido. Sim, não é errado mesmo. Vou dar de graça, assim, né? Exato. Só que Mas também não tem muito o que fazer. vai o quê? Vai ficar lutando contra os russos, que são muito mais poderosos? Tá. Então, é uma situação complicada. Na prática, eu acho, tá? Por isso que eu falei, meu exercício de futurologia. Eu acho que esses territórios que foram invadidos pela Rússia vão ficar com a Rússia, vai ter algum tipo de zona tampão, algum tipo de zona de paz. Só que a Rússia fala que não quer nenhuma tropa europeia aí. Não quer nenhuma tropa da OTAN nessa zona de paz. Então, inclusive, estava cogitando até o Brasil participar dessa zona de paz, a China... O que seria uma zona de paz? É uma região geográfica ali. Tipo, como se fosse uma faixinha, pode ter 15 quilômetros, 20 quilômetros, que vai separar o espaço que é da Rússia e o espaço que continua sendo da Ucrânia. Mas o que tem a ver o Brasil com isso? O Brasil formaria uma força de paz, militares brasileiros atuariam numa... porque aí não pode ser nem de um país nem do outro. Não pode ser da OTAN, porque a Rússia não aceita, Tá. e também não pode ser tropas russas, né? Claro, porque aí a Ucrânia não aceitaria. Então, tenderia a pegar países que são considerados neutros. Entendi. Brasil, a China, por exemplo, Tá. que são países que talvez os 2 lados aceitariam Tá. para fazer essa força de paz. Boa.